Klaus, antes de ser qualquer coisa que eu vou falar que ele é agora, daqui a pouco, é um amigo, né? Nós temos andado junto, não tão junto, mas bem perto, há alguns anos. Ele é o pastor da Igreja Batista em Carianos. Quando você vai para Florianópolis e vai para o aeroporto, você vai cruzar pela Igreja de Carianos por lá. O bairro Carianos é o bairro do aeroporto em Florianópolis. E quando o pastor Klaus chegou lá, eu já estava trabalhando como pastor auxiliar na igreja do Campeche, então são igrejas vizinhas ali. E fizemos muito trabalho quando eu era líder de jovens, junto com a igreja de Carianos. Antes do pastor Klaus, quem era o pastor lá, cadê a Giane, Hélio? Está aqui a Giane. A Giane foi ovelha do pastor Jacques Kleiman, foi o pastor que era antes do Klaus lá em Carianos. O Klaus, então, é um amigo querido, mas hoje o Klaus também é o diretor de missões da nossa convenção, então ele não está só aqui porque é amigo do pastor Léo, ele está aqui representando a nossa convenção, a Convenção Batista Catarinense, e eu chamei e convidei ele porque tenho certeza que o Senhor vai usar a vida dele para ministrar a palavra às nossas vidas e nos desafiar pela palavra do Senhor. Eu queria, junto com vocês, orar pela vida dele, amém? Vamos orar? Fique em pé, estenda essa mão para cá e abençoe a vida do pastor Klaus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Klaus, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu sabe, Deus, que várias vezes, Senhor, quando eu tive crises, foi um irmão querido que me aconselhou, me orientou, e que, inclusive, eu estar nessa igreja, Senhor, faz parte daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida do pastor Klaus, na nossa convenção, na vida das igrejas de Santa Catarina, Pai. Nós, Pai, queremos que a obra do Senhor prospere no nosso estado. Nós queremos, Pai, ver Santa Catarina, Senhor, evangelizada, transformada pelo poder do Evangelho. Por isso que somos pastores nessa terra, Senhor. E obrigado mais uma vez por essa igreja estar completando hoje 43 anos de proclamação do Evangelho. E agora, Senhor, eu quero abençoar a vida do Klaus, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, que ele seja a boca do Senhor, que ele fale através da Sua palavra, e que Tu use ele, Senhor, como autoridade do Senhor nas nossas vidas, e que a igreja seja edificada hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Pode se sentar. Graça e paz a todos. Quero agradecer o pastor Léo. Falou do Carianos, já está há um tempo aqui, porque se ele estivesse lá em Floripa, ele falaria Carianos. Se está em Floripa, é Carianos. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade de estar aqui. Quando eu soube da necessidade da igreja, de alguém para pregar naquele tempo, eu disse, Léo, está contigo. E aí, quando eu soube que iriam também ter uma transição, pensei, é com o Léo esse negócio. Não sei por que eu pensei isso, mas eu pensei, sugeri, acabou dando certo. Graças a Deus, Deus continue abençoando vocês. Minha esposa Adriana veio comigo, né? Minha companheira, nossos filhos, nós temos 3 filhos, já estão tudo tocando a vida. Então agora a gente já está na fase de viajar sozinho. O nosso caçula não quis vir porque tem um compromisso na igreja, graças a Deus. A do meio está estudando para as provas e o mais velho tocando a vida de casado. Então sobrou nós dois, né, irmão? E é isso aí. Mas eu, sem muitas delongas, quero conversar com os irmãos essa noite, tanto celebrando pelo que Deus já fez na vida de vocês nesse tempo, como aproveitando para falar do tema da campanha de missões estaduais esse ano, que é Compartilhando Paz, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9. Então, como coordenador, ele usou um nome mais bonito, né, diretor de missões, mas eu fui rebaixado na última reunião para coordenador, não deixaram mais me chamar de diretor. Eu tinha crachá e tudo, né? Coisas do seu amigo lá. Mas, enfim, eu sou coordenador da área de missões, a gente, né, eu, o Léo, a gente tem um carinho muito grande por esse estado e a gente sonha em ver um trabalho batista forte, consolidado, igrejas sendo plantadas, o evangelho sendo pregado, a gente poder fazer muito mais do que nós já estamos fazendo como batistas em nosso estado. E para esse ano, esse tema escolhido é justamente um tema para nos levar a uma reflexão do que é essa paz que nós temos que compartilhar, onde ela começa, o que ela envolve e todas as assertivas que fazem parte. Então, o Evangelho de Mateus, na versão da NVI, versículo 9 do capítulo 5, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus. Na versão que nós usamos para a campanha, é felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E é a partir dessa ótica que eu quero meditar na palavra com você essa noite, mas quero orar mais uma vez, pedindo para que aquilo que for a vontade do Senhor de revelar, de falar ao seu coração, seja o que fique impresso agora no seu coração e mente. Porque muitas vezes a gente, como pessoa, tem impressões, tem ideias, tem sugestões, mas é o que o Espírito Santo falar ao seu coração e à sua mente que deve ser aquilo que precisa ficar guardado, porque é isso que vai transformar a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estar com esses irmãos. Obrigado, Deus, por celebrar esse tempo com eles. E agora, diante da tua palavra, eu peço, Deus, que tu estejas agindo pelo poder do teu Espírito. Que a tua palavra, em tudo aquilo que vamos meditar a partir desse texto, possa, Senhor, nos levar a refletir a obra do Senhor na nossa vida e a partir da nossa vida como teus filhos, como teus servos, para que nós possamos levar a tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, e que ela também possa ser verdadeira e viva em nosso viver para a glória do teu nome. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu quero começar com uma assertiva, legal essa palavra, né? Usei ela 2 vezes já, né? Bonita, né? Na verdade, eu quero dizer algo que às vezes parece muito óbvio, mas muito esquecido. O fato de que Deus não nos resgatou para sermos uma versão melhorada de nós mesmos. A gente esquece que Deus nos resgatou para fazer de nós uma nova criação, uma nova versão, um novo ser criado a partir de Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, vai dizer que nós somos criação de Deus. Aliás, essa palavra criação, poema, também seria uma palavra adequada na tradução. Nós somos um poema de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não fomos resgatados em Cristo Jesus para sermos apenas uma versão melhorada, mas para sermos uma nova pessoa a partir da obra de Jesus Cristo. Por isso que, como corpo de Cristo, é fundamental que entendamos a importância de que o cabeça, Jesus, tenha a palavra final. E isso é que deve fazer toda a diferença na vida da igreja, na vida em nossos lares, no nosso compromisso na sociedade. São tantas vozes, mas o Evangelho de João capítulo 10 vai dizer: ouça a voz do bom pastor. Ele é quem vai te conduzir pelo caminho de vida e de vida plena. Então aqui nós temos o chamado Sermão do Monte. Eu não vou trabalhar profundamente nele. Eu parto desse texto que nós usamos para a campanha desse ano, compartilhando a paz. E nós, lendo o Sermão do Monte, sempre vai ser muito desafiador para nós. Porque é como se Jesus nos desse uma agenda que serviria também como a constituição, o manifesto do reino de Deus. Aquilo que nos humilha, aquilo que faz a gente ler e diz assim, não tem como isso aqui acontecer, é impossível. E cada vez que a gente fica humilhado num sentimento de impossibilidade de viver essa realidade, nós somos lembrados de que aquilo que para nós é impossível, para o Senhor é possível. Porque a obra é dele. A ação é dele, a prerrogativa toda é dele, é um roteiro para caminharmos no discipulado raiz. A ideia do discipulado raiz é aquele discipulado radical, onde você tem raízes profundas que se alimentam da fonte de vida e essa vida se torna fruto na minha vida a cada dia. O convite de Jesus em Lucas capítulo 9 vai ser: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me. É disso que Jesus está falando quando ele também trabalha todo esse sermão chamado Sermão do Monte. Mas quando a gente, antes de pensar o Sermão do Monte, meditar nele, voltar para o início de tudo, para Gênesis, para o projeto de Deus, para o projeto do nosso Criador,
E o projeto dele era de que houvesse uma sintonia fina, uma sintonia entre a criação e o Criador, a criação e as criaturas. E quando nós lemos o Gênesis 1 e 2, essa sintonia fica escancarada ali, mas ela é corrompida quando chegamos no capítulo 3. E ali então essa proposta que foi oferecida ao ser humano, proposta atraente, saborosa, atraente aos olhos, né, saborosa ao paladar, mas gerou mal-estar, gerou medo, gerou ruptura em todas as esferas do relacionamento. Gerou a impossibilidade de paz consigo mesmo. Gerou impossibilidade de paz com a criação. Gerou impossibilidade de paz com o outro. Gerou impossibilidade de paz com Deus. E dentro desse contexto de ruptura, o que é belo e maravilhoso, olhar para as Escrituras e ver que o Criador, o Senhor soberano sobre todas as coisas, não desistiu do seu projeto tanto criacional, que fez dele também um projeto redentor. Um projeto de continuar, mesmo que tirando algo que entrou nesse projeto e não faz parte dele. Mas de haver uma continuidade, onde tudo isso pudesse ser reconciliado, pudesse ser redimido, pudesse voltar àquela esfera que o Criador tinha em mente desde o início. E por isso que a paz no Antigo Testamento é chamada de Shalom. Não é a paz simplesmente a paz por uma... Não sei o que de repente vem na sua mente, mas a paz, quando nós olhamos para as Escrituras, ela tem a ver com algo que envolve o resgate do todo. Tem a ver com a ausência de medo. Tem a ver com contentar-se em poder relacionar-se com Deus. Poder relacionar-se de forma saudável com os outros, poder relacionar-se de forma saudável com a criação. É um processo de reconciliação, é a promessa de que um dia amor, justiça, verdade e paz irão se abraçar e céu e terra, novamente em sintonia e harmonia, serão a realidade eterna. Salmo 85, verso 8 diz assim: eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. Esse texto, esse salmo é extraordinário. É belíssimo. Pensar a Shalom é pensar em algo muito mais profundo do que apenas desejar paz. Mas é labutar por essa paz. É plantar essa paz. É regar essa paz. É viver por essa paz. E como igreja do Senhor, nós somos convidados não apenas a experimentarmos essa paz, mas a promovermos essa paz. Porque a experimentamos única e exclusivamente por causa da obra de Jesus Cristo. É por isso que podemos falar que estamos em paz com Deus. Paulo aos Romanos, ora, somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, a Shalom, a reconciliação, a redenção, todo o projeto de uma nova criação, uma nova criatura, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o resultado da sua obra, do que ele fez por nós. Paulo aos Colossenses diz: foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aos Efésios, Paulo vai dizer: pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, né, o povo judeu da antiga aliança, agora com os gentios na nova aliança, um novo homem fazendo a paz.
Por isso que quando pensamos em paz, uma ótica que o mundo também deseja paz. Estamos num contexto onde várias nações estão em guerra. Temos a guerra mais proeminente agora, Rússia e Ucrânia. Já não está mais tão badalada assim como estava algumas semanas atrás, mas temos outros conflitos também ocorrendo. E nós devemos sim trabalhar pela paz, como o mundo também trabalha pela paz e a compreende. Porém, há uma diferença significativa. Quando nós, povo de Deus, falamos de paz, tem a ver com a paz que Cristo nos deixou. Que é uma paz que é muito mais além do que a mera compreensão que nós temos do que é ter paz. Paz, às vezes, para nós é meramente uma questão do indivíduo, do tipo, eu não quero ninguém me incomodando, eu não quero me preocupar com nada, eu quero viver zen, muito de boa, e às vezes eu acabo vivendo sem noção nenhuma da vida, né? Eu sei, não foi uma piada legal, isso faz parte. Algumas vezes eles perguntam se a gente tem uma matéria no seminário de piada ruim de pastor. Isso deve ser alguma coisa que Deus faz com a gente, para que a igreja queira nos atirar uma cadeira nessa hora. Alguma coisa, algum propósito eterno deve ter, não é possível. Nós pastores somos craques nisso. Mas voltando à realidade da paz em Cristo, é a paz de nos fazer nova criatura, nova criação. A paz de poder ouvir o mestre dizendo, olha, eu deixo a vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês, mas não é como a paz que o mundo busca. Porque a paz que o mundo busca é uma paz que vai ser buscada com a sua força, com a sua capacidade, com o seu jeito de lidar com a vida. Não é dessa paz que eu estou falando. Então não fiquem preocupados, não perturbe o coração de vocês, não tenham medo. Porque a paz que os filhos de Deus, nós, Igreja de Cristo, somos chamados a promover, é algo que vem do alto. Não é algo que nós conseguimos promover com o nosso esforço e nossa capacidade. Nós nos aliamos, sim, a um mundo sem Deus que também deseja paz, porque também sabemos que isso é importante. Mas a paz que a palavra de Deus nos conclama a viver, a anunciar, a fazer existir, como diz aqui, ser pacificador, promover paz, trabalhar pela paz. É algo muito maior do que se a gente for olhar o que é o conceito de paz da ONU ou de qualquer outra questão. É diferente. Jesus está falando de que essa paz da qual nós somos chamados a anunciar e viver e plantar, ela tem a ver com um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Uma nova criatura em Cristo. Você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Claro que aos olhos humanos parece que nada muito mudou. Mas aos olhos da fé, espiritualmente, coisas tremendas e maravilhosas já estão acontecendo. E uma delas é que você agora começa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E então, a paz que me diz Deus, não apenas o autor da vida, mas também o autor da minha fé. O Deus que me sustenta em sua graça. E por isso eu não preciso ter medo, por isso eu devo não só aprender, mas depender e descansar nele em paz. Porque sem esse aprender a descansar em Deus em paz, conhecer essa paz de Deus, eu não vou poder me unir ao salmista quando ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que, por mais que você queira estudar, conhecer, conquistar, ter, buscar, mas parece que sempre vai faltar algo. Porque ela só vai ser real quando você se torna uma nova criação. Um novo ser em Jesus Cristo. E então o Espírito Santo habitando esses salvos, a palavra nos fala de algo também extraordinário, chamado fruto do Espírito. E o que tem nesse fruto do Espírito? Paz. Amor, alegria, paz.
paciência, amabilidade e todas essas demais coisas, mas a paz é algo que está plantado pelo Espírito Santo de Deus nos salmos. E agora precisa germinar, precisa ser cultivado, mas não com o meu poder, com a minha capacidade. Claro que eu vou usar todas as habilidades que Deus me deu, sejam a capacidade de pensar, a capacidade de fazer, porque eu fui criado imagem e semelhança do Criador para manifestar a glória do Criador aqui. Mas por causa dessa sintonia perdida no Gênesis 3, eu agora preciso nascer de novo, para que nesse novo processo eu possa não só continuar imagem e semelhança, mas agora ser uma nova criação a partir do Filho, e estando com Ele, então, dentro de um processo que tem peso de glória eterna. Então, em Cristo, eu não só desfruto da paz com Deus, e só essa paz com Deus é que me leva a promover a paz de Deus. A paz com Deus e a paz de Deus. Que paz é essa? Paulo, mais uma vez. E quando você olha para a vida de Paulo, você vai dizer, cara, pensa num cara que era para ser perturbado. Pensa num cara que era para ser murmurador. Pensa num cara que poderia dizer assim, Senhor, é brincadeira, parece que quanto mais a gente quer labutar pelo reino, mais parece que as coisas complicam. Mas então, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, gente, esse aqui é o tipo de texto que a gente acha extraordinário, canta, fala, ora, mas na hora do vamos ver. Não andem ansiosos por coisa alguma. Pensa no alto índice de ansiedade. O Brasil é um país altamente ansioso. Nós somos ansiosos. Principalmente a turma descendente, de europeu. É tudo para ontem. Perfeito. Imagina para nós num tempo em que tudo tem que ser automático e tudo tem que acontecer. Se 2 mais 2 é 4, então se eu fizer assim vai ser assado. Se sair diferente disso não vai dar certo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vivam esse relacionamento com o Senhor e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque é nele que vocês agora vivem, é nele que vocês agora aprendem a escolher, a decidir, a viver. E aí você vai muitas vezes entrar em crise, porque você vai olhar para a sua vida, vai olhar para algo como o que eu estou falando aqui e você vai dizer assim, Senhor, parece algo tão distante da realidade. E naquela hora você vai ouvir Deus dizendo a você, a minha graça te basta. A sua parte, cultivar aquilo que eu já fiz na sua vida. É anunciar, é proclamar, é viver, é manifestar, é experimentar. Então, essa paz nos identifica como filhos de Deus. As pessoas poderem olhar e dizer, mas como é que vocês conseguem adorar a Deus num momento de conflito como esse? Me recordo agora de John Wesley, anglicano, missionário, mas de repente quando está, se não me engano, no navio que está para naufragar, encontra pietistas, se eu não me engano. Agora eu não vou me recordar da história, porque não estava na pauta e veio em mente, mas é interessante, por quê? Porque enquanto ele estava desesperado, com medo do que ia acontecer, ele encontra um grupo de irmãos adorando a Deus. Mais ou menos como no filme Titanic, quando a galera está tocando mais perto quero estar, né? Tipo, não vai rolar, a gente não vai sair daqui, vamos adorar o nosso Deus. É a última canção junto aqui, irmãos, a gente vai abrir os olhos e estará louvando direto com o Senhor. Essa paz. É aquela paz que quando a notícia ruim chega, a gente fica triste, fica chateado. É um texto, por exemplo, para você meditar. Jesus está na frente do túmulo de Lázaro, sabe que vai ressuscitá-lo e que o texto bíblico diz que ele chorou. Então não quer dizer que essa paz é um sufocar
das emoções. Mas essa paz pega tudo isso e faz algo que só o Espírito Santo pode fazer. A gente não consegue. A gente diz assim, não, se eu tiver um pouco mais disso, aí eu vou ter paz. Se eu conseguir aquilo, aí eu vou ter paz. Se eu... Não vai ter. Porque se você não consegue desfrutar da paz de Cristo com o que já é a realidade hoje, não é porque muda alguma circunstância que vai acontecer, porque logo que essa circunstância fica diferente do que você quer, ou você se acostumar com ela, você de novo está sem paz. Essa é a graça da misericórdia benevolente do Senhor conosco, que não nos fulmina como a gente faria se fosse, talvez, estar no lugar dele. A paz com Deus que nos torna filhos e a paz de Deus que nos conduz como filhos. Uma transformação que vai acontecendo, a transformação do nosso caráter, muitas vezes ela não é tão perceptível rapidamente. Às vezes algumas coisas são rápidas, mas outras vão acontecendo, porque esse agir do Espírito, ele às vezes acontece de um jeito que a gente nem percebeu que ele aconteceu. E aí alguém um dia chega para você e diz, posso fazer uma pergunta? O que tem em você de tão diferente? E ela não vai perguntar isso por causa, né, do teu jeito de se vestir ou por causa de coisas que você... Não, porque ela vai perceber que há algo em você e você vai dizer assim, é Jesus Cristo que você está vendo. Não sou eu não, porque se você me conhecer para valer, você vai ver que eu sou tão desgraceira quanto você. Talvez até um pouquinho pior. Porque aí é Cristo que entra em cena. É o Senhor que entra em cena. E aí a gente diz, olha, eu estou nessa busca de viver a paz sendo o agente que promove, que trabalha em prol da paz. Mas às vezes eu não consigo também experimentar essa paz. E aí talvez a pessoa diga assim, fale-me mais sobre isso. E aí você testemunha da paz que excede todo entendimento de Cristo nos reconciliando com Deus, dizendo, ora, fomos justificados, somos filhos de Deus, agora temos paz com Deus, não há mais por que temer. Porque se você hoje partir para a glória, você estará com quem? Com o Senhor. Por isso Paulo vai dizer, eu já nem sei mais o que querer, eu quero estar aqui com vocês, irmãos, mas no fundo, me dá um desejo muito forte de estar com o Senhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou servir a vocês. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos a Ele. Essa é a segurança. Essa é a segurança dos nossos irmãos cristãos que creem no mesmo Evangelho, mas que estão nos países onde o Evangelho não é permitido, onde eles são chamados da igreja perseguida. Essa paz. Há uma canção antiga, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, porque paz circunstancial é como o próprio termo diz, é circunstancial. Mas a paz de Cristo é algo que a Bíblia diz assim, confia nele, ele é digno de confiança. Viver a paz como agente que trabalha em prol dessa paz. Essa é a vocação daqueles que são chamados filhos de Deus, porque promovem a Deus, quer dizer, porque promovem a paz que Deus requer. E não só porque essa paz os identifica, mas porque essa é a vontade do Senhor. Para que outros também possam experimentar essa paz e adorar o Senhor conosco. Para que outros também possam conhecer esse caminho e celebrar a vida como nós celebramos. Agora, se não há celebração de vida, se não há vida para celebrar, se não há paz para viver, nós vamos compartilhar o quê? Uma ideologia evangélica? Que a gente poderia parafrasear Paulo, capítulo 2 de Romanos, nem todos os evangélicos creem no evangelho. Não é porque o cara é evangélico e foi batizado que ele realmente nasceu de novo. Deveria ser, mas às vezes o que nós vemos não é isso. Mas como eu posso ter essa certeza e essa paz? Pois é, isso é obra do Espírito, isso não é uma denominação que vai fazer por você, isso não é um pastor que vai fazer por você,
Isso não é nem a sua vontade que vai fazer para você, mas o Espírito Santo de Deus que o sela para a nova vida. Isso, Ele é quem vai te dar essa certeza. Ele é quem vai te dar essa certeza, para que outros possam ter esse acesso. Em Romanos 5, Paulo diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso que promover paz é viver a realidade do reino de Deus. Fazemos parte de um reino onde o nosso Senhor é Jesus de Nazaré. E você sabia que essa expressão, Jesus Cristo é o Senhor, é uma expressão de cunho que tem uma base política muito forte? Porque os primeiros cristãos diziam: não é César o Senhor, não é Roma detentora de poder, é Jesus, nosso Senhor. E se tiver que morrer por alguém, nós vamos morrer por Jesus. Se tiver que falar de paz, nós não vamos falar da pax romana, nós vamos falar da paz de Cristo. Se for para viver algo que nos faça acordar e viver intensamente aquilo que a gente chama muitas vezes de ideologia, nós vamos viver é o Evangelho. É isso que vai alimentar a nossa alma, porque as demais coisas não vão manifestar glória eterna. Nós estamos aqui para ser um povo que faz a diferença. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nos faz bem, que é bom para a gente. Não, antes disso é aquilo que é vontade do Pai. Não é aquilo que eu gosto mais. Não é aquilo que me atrai mais. Não é aquilo que satisfaz. Não. É aquilo que alegra o coração do Pai. É aquilo que alegra o coração daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, diz Paulo aos Romanos capítulo 14, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Por quê? Porque uma igreja que promove paz, que sinaliza paz, que planta paz no mundo, é uma igreja que experimenta paz dentro dela. Continuando em Romanos, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz começa a ser construída, começa a ser vivida entre nós, nas nossas famílias, no caos da nossa existência diária, no nosso trabalho, seja onde for, e é algo que cansa muitas vezes. E por isso a palavra fala de sermos renovados pela força do Senhor, de buscarmos o Senhor, se sintetizarmos a vida com o Senhor apenas no momento de um dia da semana, num local específico, e pronto, nós estamos traindo o nosso Senhor. Nós somos chamados a viver essa realidade todos os dias. E às vezes parece que a gente não tem a mínima ideia de como isso é verdadeiro ou como isso é possível, porque a vida é normal para todo mundo, ela vai caminhando e a gente precisa dessa busca e desse agir do Senhor, porque senão a gente cai numa falsa paz. O que seria essa falsa paz? Quando a gente começa a ficar indiferente. Para não dar briga eu não falo nada. Eu começo a não ter interesse em como as coisas estão acontecendo ao meu redor. Eu não me importo. O importante é termos paz. O discurso de paz de um mundo sem Deus é o seguinte: cada um faz o que quer, cada cabeça uma sentença, vamos respeitar todo mundo, deixa como está, para não dar briga. Esse negócio de briga não é legal, então deixa, não vamos disciplinar, não vamos corrigir, não vamos instruir, não, isso dá trabalho. E aí começa a autojustificação. Mas é porque eu tenho essa dificuldade. Mas é porque a culpa é da minha mãe que um dia fez café com leite e eu não queria, e aí derramou em cima de mim, e desde lá eu entro numa crise profunda e é tão difícil, e eu passo a vida toda, mas a culpa é dela, a culpa é do outro. Como já disse o Simpson, né? O Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E eu me justifico.
Então a culpa sempre é da sociedade, é do governo, é do patrão, é da professora, é do aluno, é da sogra. Aí realmente às vezes é verdade. Cadeira. É do cunhado. Porque a gente associa as circunstâncias. Está tudo indo muito bem, então legal, está sendo bom servir o Senhor. Aí de repente começam algumas coisas que a gente fica angustiado e a paz, que excede todo entendimento, de repente se esvai pelos dedos. E aí a gente fica às vezes correndo atrás daquilo que a gente já tem em Jesus Cristo. Mas um outro problema em relação à falsa paz. Quando a gente não atenta para uma palavra de Jesus que é justamente para confundir a gente. Quando você pensa assim, pá, então eu entendi. Cristo sempre promoveu a paz, sempre foi um cara de paz. Beleza, vou imitar a Cristo e você que nem ele. Aí de repente você vai para o Evangelho de Mateus e diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Aí o cara está, agora Jesus aí não gostei. Ou não é a paz do Senhor que a gente precisa? Não é o rapaz do Senhor, é a paz do Senhor. É. E agora o Senhor vem dizer que não veio trazer paz? Ele vai dizer, calma, deixa eu te explicar. É que se você buscar a paz na circunstância da sua família, nos seus relacionamentos, e basear isso como caminhar comigo, você vai buscar em algo que eles não podem te dar. Teu pai, tua mãe, tua sogra, tua nora, teu patrão, tua conta bancária, tudo que você tem, tudo que você conquistou, não tem poder eterno para te dar a paz que só eu posso dar a você. E você vai experimentar isso na medida que você toma a sua cruz, que é instrumento de morte, não é uma morte muito legal. Ser pendurado nu numa cruz não é uma morte muito legal, mas você é chamado para buscar um caminhar comigo e seguir dessa forma comigo, disposto a perder tudo o que você é e o que você tem, para que eu faça a obra que eu quero fazer em você. Porque desse jeito, você perdendo, você vai descobrir que você ganhou. Porque se você achar que você pode se sustentar por você mesmo, você só vai criar caos, a começar pela sua alma, que será muito caótico. Você não vai experimentar isso. Por isso que é em Jesus que nós não só aprendemos, como experimentamos a verdadeira paz. A paz que diz, vocês, Igreja Batista da Paz, são filhos e filhas do Senhor. Porque o Espírito Santo, que produz o fruto da paz, habita em vocês. E vocês podem viver consolados por essa paz em todas as circunstâncias. O que consola o coração do Léo e da Vanessa nesse momento em que o Davi luta por sua vida? É a paz que excede todo entendimento. Não é a indiferença da situação. Não é tipo assim, poxa Deus, estamos aqui te servindo, comprometidos com o teu reino. E aí acontece isso. Poxa Deus, o Senhor não está dando bola para a gente. Não, Senhor, nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Nós não vamos ser céticos nem cínicos. Vai doer, a gente fica preocupado, a gente chora, a gente quer as coisas acontecendo. Mas, Senhor, acima de tudo, eu quero descansar seguro na tua paz. É isso que eu preciso, Senhor. O consolo do Senhor em todas as circunstâncias, a paz que me remete a um reino de justiça. Interessante como Paulo e muitos outros autores, inclusive o salmista, vai juntar sempre a paz, justiça, alegria no Espírito. O fruto do Espírito, amor, paz, alegria. Porque o pacote vai ampliando. Essa paz me traz alegria. Essa paz me traz amabilidade. Essa paz me traz paciência. Essa paz me traz a ação de Deus na minha vida. Que só é possível porque eu sou essa nova criação realizada em Cristo Jesus
para a glória de Deus Pai, porque Ele é, Jesus Cristo, o príncipe da paz. E Ele, como já dizia lá na profecia de Isaías, estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. E quem fará isso? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o desejo e a minha oração é que nos próximos 43 anos, a Igreja Batista da Paz possa continuar experimentando dessa paz, anunciando, plantando e promovendo essa paz, para que as pessoas possam dizer: eu sei de um lugar onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar o Senhor que te dá paz. Eu conheço filhos e filhas do Senhor que passam lutas como você, mas o Senhor da paz tem sustentado aquela gente. E eu penso que você precisa disso para a sua vida. E aquela turma que se diz Igreja Batista da Paz tem promovido essa paz do reino, paz de justiça, de bondade, onde o nome do Senhor, em tudo que vocês são, fizerem, tiverem, seja para que o nome dele seja engrandecido. Porque no final de tudo, quando essa igreja fizer 100 anos, o que vai valer não é necessariamente os obreiros que passaram, os membros, mas é quanto de Deus essa igreja experimentou, anunciou e viveu. Verdadeiramente. Verdadeiramente. E a comunidade do reino não é a comunidade de multidões, mas é a comunidade dos que adoram em espírito e em verdade. É a comunidade que se reúne no nome do Cordeiro. É a comunidade que vive conduzido pelo Príncipe da Paz. E essa igreja, e já com esse nome, possa continuar sendo propagadora dessa paz para tantos que lá fora, nesse momento, choram, clamam ou buscam uma alegria fantasiosa aquilo que só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar, pelo poder do Espírito Santo. Como já fez e tem feito esses 43 anos. Louvado seja o Senhor pela vida dessa igreja e que os abençoe e os use como promotores da paz, paz de Cristo, que excede todo entendimento. Deus querido, muito obrigado por essa paz que nós temos com o Senhor. Não precisamos ter medo do Senhor. Podemos nos achegar à Tua presença como nosso Pai querido, não porque estamos isentos de culpa por nossos esforços, mas por causa do Teu Filho, que assim nos fez uma nova criação. E como uma nova criação no Senhor, como filho nascido de novo do Senhor, me alegro com o Senhor em poder celebrar esse tempo com os meus irmãos. Em poder, Senhor, pedir a Ti, enche-nos do Teu Espírito, renova em nós, Senhor, a alegria, o amor, a paz, para que com essa paz que experimentamos entre nós, também sejamos os promotores dessa paz, onde o Senhor nos levar a cada dia. Para que, Senhor, possamos cumprir com o que o Senhor espera de nós. E com isso, muitos outros poderem também celebrar conosco, quando mais uma vez formos celebrar o aniversário dessa igreja. Mas sim, tudo isso para a glória do Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe.